Escola sem partido é um erro, um grande erro. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Hoje eu vou ler um texto para vocês que eu preparei sobre esse assunto. Até quando os adultos e as autoridades educacionais desse país abusarão da capacidade de cometer erros graves na educação? Não bastasse o descaso histórico de nossas autoridades em relação à educação do povo, somos obrigados a engolir agora um processo de municipalização do ensino fundamental completamente irracional, que até parece feito para atender apenas aos interesses dos políticos, principalmente quanto às verbas destinadas à educação, sistematicamente desviadas. Para a execução dessa esdrúxula reforma, fragmentou-se o processo de formação dos alunos em duas etapas distintas, uma aos cuidados do poder municipal, outra do poder estadual. Ou seja, no auge da crise educacional brasileira, com nossos alunos colecionando um vexame após outro em competições internacionais, nós viramos o sistema de cabeça para baixo e zeramos o ensino fundamental, quando o mais razoável, numa reforma desse porte, para tornar nossa escola mais flexível e parecida com a que existe nos países mais adiantados, seria focar em primeiro lugar nos alunos para transformar as escolas em autênticas comunidades infanto-juvenis e depois no aparato administrativo, na gestão propriamente dito. Fizemos justo o contrário e o fizemos de maneira errada. A escola atual é apresentada às famílias ora como um depósito de crianças, ora como um grande silo de armazenagem de informações, onde os professores, à semelhança de grandes mangueiras, despejam-nas nos cérebros das crianças e adolescentes, como se estes fossem sacos vazios, sem desejos nem aspirações. Não é de admirar, portanto, que os jovens fujam aos milhares dessa escola, decadente, estagnada e inútil. Em meio a esse desastre, surge um processo de intervenção nas escolas que promete jogar professores, alunos e pais uns contra os outros, que é o insano projeto Escola Sem Partido, ou ESP. O grande erro da ESP na detecção do problema educacional é focar na hipótese, apresentada como se fosse um dogma, de que os professores estariam usando do seu maior conhecimento e poder de persuasão para convencer seus alunos a adotar ideologias políticas, religiosas, comportamentos e valores diferentes ou opostos daqueles ensinados no seio das famílias, como se só houvesse um tipo de família no Brasil, a da extrema-direita. Essa crença descabida reforma o mito errôneo de que o emocional em nada interfere no aprendizado da criança, pois a ligação do aluno com o professor, além de breve e episódica, é predominantemente técnica, profissional, portanto afetivamente fria. Ora, os mais de 100 anos de pesquisas em psicologia levadas a cabo por gênios reconhecidos mundialmente como Jean Piaget, Freud, Carl Rogers, Jung, são praticamente unânimes em afirmar a importância fundamental, única, da relação da criança com seus pais e outros membros da família afetivamente significativos, com a qual nenhuma outra instância, muito menos um professor, pode competir e muito menos ainda anular. Um adolescente que aparece em casa com ideias extravagantes está sinalizando muitas coisas além de uma possível doutrinação.
Ele pode ter entrado numa fase de autoafirmação mais agressiva em relação aos pais, como é próprio dessa fase do desenvolvimento, que pode ser superada com flexibilidade, diálogo e compreensão. Sem falar que às vezes a coisa toda não passa de um mal-entendido muito comum em uma sociedade que historicamente nunca valorizou muito a leitura e a cultura geral. Em outras palavras, nossos jovens que não estão lendo podem entender errado o que ouviram, e geralmente é isso que acontece. Agora, os pais também podem optar pela recusa ao diálogo e tentar esmagar pela força, inclusive da lei, aquilo que lhes parece inaceitável em seus filhos. Mas agindo assim, eles só agravarão a rebeldia. Pode sinalizar também que a família está dialogando pouco. É nosso dever educar os filhos, prepará-los para a vida, ser um exemplo para eles e, principalmente, ser uma fonte de escuta e diálogo. E quanto a isso, nenhum professor poderá jamais substituir um pai ou uma mãe. Um filho que faz uma pergunta inesperada pode estar apenas querendo conversar mais com seu pai, aproveitando-se de um assunto novo que ouviu na escola, sem ainda concordar com o que foi dito lá. Isso não é positivo? Os pais brasileiros se engajam muito na luta pela manutenção do lar, e isso é bom, mas não podem ignorar as necessidades intelectuais e emocionais de seus filhos e o poder terapêutico de uma boa conversa entre duas pessoas que têm tudo para se querer bem e se respeitar. Mas há outra questão ainda. E se o menino ou a menina, em função da sua evolução natural, de contatos com outros membros da comunidade, amigos e familiares, resolver seguir por um caminho político, comportamental, diferente do planejado por seus pais? Por acaso eles não têm esse direito? Eles não podem pensar e agir diferente dos pais? A ditadura que não admitimos na sociedade prosperará dentro da família? E o que se pode conseguir com uma ditadura, ainda que em nome de sublimes ideais, senão uma revolta enrustida, uma submissão fingida, forçada, hipócrita? É preciso considerar também que boa parte desses alunos que seguem professores em ações antieducacionais de fim político partidário já receberam em casa orientação semelhante, porque existem pais com pensamento político de esquerda e com outros costumes, que também merecem ser respeitados pela sua opção. E também têm o direito de verem seus filhos crescerem de acordo com suas opções políticas, como os pais da direita, da mesma forma, embora em hipótese alguma isso deva ser imposto de maneira unilateral por um professor, violentando os alunos que pensam diferente deles. E se os pais esquerdistas, incomodados com as iniciativas dos pais direitistas dentro das escolas contra professores de esquerda, resolverem reagir, onde é que isso vai parar? A ideia de um ensino absolutamente neutro nas escolas, em especial nas áreas de humanas e dentro destas, na disciplina de história, é uma aberração. As aulas de história se tornariam uma enfadonha narração de episódios do passado, deixando ainda mais patente a ideia tão errônea quanto comum de que os temas dessa disciplina nada têm a ver com a realidade do aluno. Se o aluno perguntar o porquê, a causa de um acontecimento histórico, como fará o professor? Não há uma maneira
de explicar isso sem tomar partido por uma ou outra corrente historiográfica que explica tal fato e lhe dá sentido de acordo com a sua visão geral dos acontecimentos. A uma dessas correntes historiográficas estará inevitavelmente filiado o professor, e que por isso discorrerá melhor sobre ela do que sobre as outras. Ou ele também vai perder o direito de optar por uma corrente historiográfica em detrimento das outras. E não há como fazer justiça quanto a isso, pois são inúmeras essas correntes, e mesmo se ele fosse um gênio e as dominasse todas, não haveria tempo para discorrer sobre todas elas nas aulas, sem falar que é bom ao aluno ver professores de esquerda e de direita interagindo, dialogando, debatendo pacificamente dentro da escola, com os alunos e com os alunos comparando as explicações de seus mestres e fazendo as suas escolhas. Outra questão séria nesse projeto, que ameaça a escola e toda a sociedade, é o fato de que o termo doutrinação não fica bem explícito, cabendo a cada pai, consciente ou não, culto ou não, com juízo ou não, determinar o que é doutrinação ou não e abrir uma denúncia se não invadir a escola para bater nos professores, como já está acontecendo. Não sei como um professor poderá continuar dando aula se a cada momento ele tiver que parar para se envolver em denúncias fantasiosas e querelas administrativas ou judiciais para definirem se o que ele disse ou fez pode ser considerado doutrinação ou não. Seremos, com razão, motivo de espanto e chacota para todas as nações civilizadas. Falo agora sobre a ação do professor, e o faço com a autoridade de quem é um deles. É verdade que existem professores doutrinadores, e que os mais inquietos entre estes sejam justamente os de esquerda, e que estes estiveram muito ativos nestes últimos anos. Eu penso que o professor doutrinador é, antes de tudo, um incompetente que usa da doutrinação para encobrir a sua ignorância na disciplina que leciona. Em segundo lugar, o professor doutrinador é um idiota imaturo que não consegue lidar com alguém que resiste à sua opinião e que usa do poder que o sistema lhe confere, em vista de sua função, para sentir-se poderoso à custa dos alunos. O professor doutrinador está mais interessado em satisfazer o seu ego infantiloide do que em atingir os objetivos de uma determinada ideologia. A defesa do professor doutrinador é, portanto, um sintoma de desespero e de falta de noção da pessoa ou do grupo que a faz. Mas é preciso reconhecer que o pouco interesse pela leitura e pela cultura geral que as crianças estão trazendo do meio familiar facilita muito o trabalho de um professor doutrinador. Em terceiro lugar, o professor doutrinador é um desonesto, um corruptor de menores, um fenômeno inconcebível dentro da escola, como ficou bem patente no célebre episódio de um professor do Ceará que expulsou o aluno de sala porque este expressou seu voto num determinado candidato. O professor doutrinador é uma ameaça às futuras gerações e precisa ser expurgado das escolas. Mas como fazê-lo?